Eu sei que você já passou raiva com aquele colega que não é da tua área, mas fez algo da tua área usando inteligência artificial. Não há nada mais perigoso do que a estupidez ativa. Quem disse isso foi Dietrich Bonhoeffer. Com certeza não pronuncia assim porque ele era alemão. Mas a gente pode falar nos dias de hoje que não há nada pior do que um idiota com iniciativa. Bom, ferramenta de IA tá aí para todo mundo, né? É simples, é fácil, muita gente tá usando, tem gente usando como ferramenta, outras pessoas estão usando isso como instrumento de trabalho, mas o fato é que isso é um caminho sem volta. Vai ser cada vez mais presente em todos os segmentos profissionais o uso de inteligência artificial. E aí é claro que tá rolando um efeito, e eu acredito que no Brasil isso seja ainda mais latente, né, por como é a nossa cultura, por como são as nossas empresas, que é aquela coisa, gerente financeiro atacando de designer, designer atacando de gerente financeiro. Bom, tem um efeito que talvez você possa já ter ouvido falar, eu vou colocar a imagem aqui na tela, que é o efeito Dunning-Kruger. O que é esse efeito disso? É basicamente um comportamento psicológico que fala que quanto menos conhecimento uma pessoa tem numa determinada área, mais ela superestima as suas habilidades. Porque é uma tendência natural de que quando você vai estudando mais, vai se aprofundando mais certeza você tem que você não sabe nada. Isso é um efeito natural e difundido, né, entre intelectuais aí ao redor do mundo. Então é lógico que o contrário também é verdadeiro. Se você, quanto mais estuda, menos acha que sabe, quanto menos estuda, mais você acha que sabe. E isso o efeito Dunning-Kruger evidencia muito bem. Isso não é o famoso burro que acha que sabe, porque na verdade não está relacionado à capacidade cognitiva da pessoa, e sim ao tempo, a quantidade de tempo que ela despendeu para estudar sobre aquilo. Então uma pessoa, por exemplo, que está há 1 ano numa profissão, é pouquíssimo tempo para que ela possa saber de todos os elementos, mas como tudo é novo para ela, como ela fez uma imersão, né, uma coisa que provavelmente transformou a vida dela. Eu falo pela minha área, né? A área de marketing atrai muitas pessoas que querem aprender algo novo. Quando ela tem 1 ano de experiência, a carga de informação que ela recebe é tão grande que ela acha que ela sabe tudo. E isso não é uma verdade. Eu, por exemplo, tenho 15 anos de carreira e cada ano que passa eu acho que eu sei menos do que eu sei. Isso é um efeito normal. E claro, quando eu estava lá no começo, eu até questionava. Pô, esse pessoal não sabe o que faz, é todo mundo burro e tal. Mas a coisa não é assim que funciona. É esse efeito Dunning-Kruger na prática. Eu já vivi isso e muita gente tem vivido isso. Só que agora, em 2026, e isso provavelmente vai se repetir nos próximos anos, a gente está tendo um problema ainda maior, porque essas pessoas elas têm acesso a ferramentas de IA que são hoje basicamente ferramentas de output, né? Ferramentas que entram informações e devolvem informações, e faz com que as pessoas pensem que elas adquiriram um conhecimento, um poder de fogo que elas de fato não adquiriram. Só que o problema disso tudo vai muito além daquele efeito de uma pessoa que gera um contrato no ChatGPT e pensa que é advogada. O problema vai muito além disso, porque quando a gente leva isso para dentro de empresas, isso começa a interferir em relações, isso começa a interferir em produtividade, começa a interferir no tempo, né, que as pessoas estão dedicando a fazer trabalho que na verdade nem são delas, começa a interferir numa cadeia geral de como as coisas andam. E é isso que eu quero abordar aqui nesse vídeo hoje. E o primeiro ponto que eu quero questionar é essa questão da democratização, né? Então, a gente tem uma ilusão, que é meramente uma ilusão, de que as ferramentas de IA democratizaram o conhecimento. E isso é uma meia-verdade, né? Então você tem acesso à informação de forma mais rápida, de forma mais fácil, mas informação nunca foi conhecimento. Tá? Então, informação é completamente diferente de conhecimento. Não é o fato de você ler uma notícia, não quer dizer que você seja capaz de apurar uma notícia como um jornalista profissional. O fato de você ler uma receita, ter uma informação, um passo a passo de uma receita, não quer dizer que você tenha a capacidade de desenvolver uma receita. São coisas completamente diferentes. Então, a falsa ilusão, né, a ilusão, aliás, da democratização é um ponto muito central nessa discussão. E aqui cabe uma explicação de como as ferramentas de IA funcionam. Então, elas são ferramentas de outputs, né? Elas são ferramentas de entrega de saída de dados, né? As próprias ferramentas de inteligência artificial falam isso, né? Tenham cuidado, não levem como verdade, porque elas são ferramentas de saída. Então, existe uma fonte de informação, que pode ser a internet ou um banco de dados. Essa fonte de informação ela é consultada, né, através da IA, e ela é entregue para você de uma forma um pouco mais fácil, de uma forma um pouco mais mastigada. É como se fosse um Google pesquisa, né, um Google Search 2.0, né, é basicamente assim que as IAs funcionam. Então, quando você pede, por exemplo, para ela gerar um contrato para você, ela vai consultar
toda a base de informação que ela tem em relação a contratos e ela vai gerar um contrato no modelo que você está pedindo. Essa busca, você conseguiria fazer, né, isso antes da inteligência artificial, você só levaria muito mais tempo para fazer todas essas consultas, né? Ela faz isso de forma muito mais rápida para você. Mas isso nem de longe quer dizer que você é um advogado, ou nem de longe quer dizer que você é um especialista financeiro ou um designer, né? Porque até com ferramentas de IA generativa é dessa forma que funciona. Só que sem você ter o conhecimento para orientar aquilo, para saber julgar aquilo, a tendência é que o produto disso seja uma coisa muito ruim. E tem muita gente usando isso de forma muito agressiva por aí no mercado de trabalho. Então é importante a gente falar sobre democratização, porque os acessos a esses outputs não substituem o conhecimento de todos os anos de pesquisa e estudo que um profissional precisa fazer para chegar numa determinada etapa de trabalho, né? Isso envolve experiência pessoal e relacional com a tua realidade, com o teu contexto, que a IA não vai conseguir trazer. Isso envolve intuição, né, o famoso faro do ser humano, né, de saber se aquilo ali vai funcionar, a capacidade de previsão, né. Hoje a nossa capacidade analítica ela é infinitamente superior à IA de olhar o futuro, né. A IA ela vai conseguir olhar cenários com base no que ela estudou. Só que vai ter alguma situação que aconteceu que ela não estudou, e aí com isso a previsão de futuro dela vai ficar completamente errada. Essa democratização cria essa ilusão de poder e conhecimento que definitivamente não existe. E falando em ilusão, a gente tem também a ilusão da velocidade, né? Então a minha área, por exemplo, é muito atacada, né, com inteligência artificial. Eu tenho uma agência de propaganda em relação à velocidade. Então é muito comum a gente receber de algumas pessoas do tipo, mas isso é rápido de fazer, eu faço isso muito rápido na IA. Claro que faz, você consegue fazer de forma muito rápida, mas a questão da direção, da curadoria, da qualidade, do raciocínio, da previsão, como eu já falei, né, da previsão do que vai dar lá na frente, isso ainda é muito difícil ter com a IA. Então, como exemplo, um planejamento financeiro, né? Um planejamento financeiro é uma coisa que demora muito para ser feita, às vezes leva 3, 4, 5 meses para ser feito um planejamento financeiro. Ele leva todo esse tempo, envolve todas as pessoas, porque ele precisa, né, passar por esse processo que vão ter etapas, que vão ter barreiras, que vão ter pedras no caminho, e tem gente achando que dá para fazer um planejamento financeiro simplesmente fornecendo informações para a IA, ela vai processar e vai te entregar um planejamento financeiro completo. Isso é uma inverdade absoluta. Ela não vai ainda, né, ela não vai conseguir processar todas as informações, todos os aspectos que esse tempo ela não vai passar, né, por esse processo. E esse processo, né, o tempo que leva, é extremamente necessário para garantir que saia um produto de qualidade lá na ponta. Então esse é um outro ponto, né? Hoje muito se fala no mercado sobre velocidade, mas velocidade ela não quer dizer nada, né? Velocidade, ainda mais nos dias de hoje, né, onde realmente tudo é rápido, o que você tem que priorizar é a qualidade daquele trabalho que você está fazendo e não necessariamente a velocidade. E aí, né, tudo isso que eu estou falando chega num problema que aí acaba sendo um problema de relações, que é o problema da invasão de território profissional. Isso eu acredito que é a maior dor, né, que todo esse movimento tem causado, que é essas invasões de território profissional. Eu sinceramente não sei por que isso acontece, porque na verdade eu parto do princípio que você não deveria, né, não que você não faça, mas você não deveria fazer para o outro aquilo que você não gosta que façam com você. Então se você é um profissional, se você trabalha em alguma empresa, CLT, ou se você é empresário, autônomo, eu sei que você odeia quando se metem na tua área, então é natural que você não queira se meter nas áreas dos outros. Mas como isso é jogar com a sorte, né? Como a gente não tem controle disso, eu preciso aqui argumentar, né, sobre isso que tem acontecido. Então, com essas ferramentas de inteligência artificial, tem rolado muita invasão de território profissional e isso acaba se tornando um problema. Tem empresas que já estão tendo que solucionar problemas de RH, né, problemas de recursos humanos, problemas de gerenciamento entre as relações de pessoas causadas por briga por causa de IA. Então você vê que é uma coisa absurda, né? A sensação de poder, né, que não passa de uma sensação, sobe para a cabeça do profissional e ele acha que virou um profissional Pro Max e agora ele começa a atacar e invadir os territórios dos outros. Então isso tem gerado problemas sérios. Eu não vejo muitas empresas, aliás, não vi nenhuma empresa até agora, vocês podem me posicionar disso, né, me contar, caso vocês saibam, de empresas que estão estabelecendo regras, né, para impedir essa invasão do território. Porque
a priori, né, é muito comum uma empresa viver de erros e acertos, né? E o erro ele sempre vem primeiro, né? Então é muito difícil a empresa acertar logo de cara. Eu acredito que as empresas elas estão vivendo agora a fase do erro, que é deixar essa competição rolar solta para ver o que vai ter de lucro dessa competição, né? Então, num primeiro momento, é muito natural que você pense, pô, é legal você ver um gerente comercial mandando um material de marketing para o gerente de marketing, porque isso vai rolar uma rixa entre eles, isso vai causar uma rixa entre eles, e o fruto disso é um trabalho melhor. Primeiro que não necessariamente o fruto disso é um trabalho melhor, né? O que pode acontecer é um trabalho, é uma questão de desentendimento e você acabar perdendo os teus dois profissionais. Mas eu acredito que as empresas elas estão nessa fase de alimentar isso para gerar o barulho, para gerar o erro e ver o que vai vir de bom a partir disso. Eu acho que isso é um equívoco, né? Porque para mim fica muito claro de que isso não vai gerar nenhum benefício no longo prazo, né? O uso da IA sim, mas dentro de cada setor, cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo aquilo que lhe foi incumbido. Então, se você tem lá um gerente de marketing que está pensando em fazer um planejamento financeiro na IA e vai ganhar pontos com o diretor dele, mostrando aquilo, eu não vejo isso com bons olhos, nunca vi isso funcionando em lugar nenhum. E toda essa invasão de território converge para isso que é óbvio, que é a corrosão das relações de trabalho. Relação de trabalho já não é uma coisa muito simples, né, de se administrar, muito simples de se estabelecer, e com esse tipo de competição a coisa acaba ficando um pouco mais difícil. A gente veio, né, nos últimos anos com um discurso muito forte, né, a gente ouviu muito isso sobre construção de cultura. Ah, porque empresa boa, empresa forte é a empresa que tem cultura forte. Mas como que você constrói cultura em uma empresa que a invasão de territórios ela é totalmente liberada e totalmente, inclusive, influenciada, né? Você não constrói. A corrosão das relações de trabalho ela vai impedir que você consiga estabelecer essa cultura forte. Então, manter todo mundo, né, cada um no seu quadrado, por exemplo, dentro de uma agência de publicidade, manter um designer na função de designer, um redator na função de redator, sem que um ataque o outro. Dentro de uma empresa do ramo de construção civil, manter o engenheiro com o papel de engenharia, o comercial com o papel de comercial. Você precisa estabelecer esses limites territoriais para que você consiga ter uma cultura forte, porque senão eles não vão se conversar entre si, um está invadindo o território do outro, e de repente você tem gerente comercial fazendo projeto de engenharia e olha o problemão que isso causa. Então é super importante que as empresas tenham essa consciência de olhar para isso com um pouco mais de carinho. Para além da corrosão das relações de trabalho, né, não só pensando em empresas com grandes departamentos e com muitas pessoas, mas a gente tem um impacto de mercado muito grande nisso, né? Eu vejo a luta que é dos profissionais de saúde em tentar convencer as pessoas de que um psicólogo, um nutricionista, um médico não pode ser substituído por uma IA. Eu sei que parece absurdo, mas existe todo um esforço, né, tanto de parte da mídia quanto dos próprios profissionais, claro que os próprios profissionais são bem mais engajados nessa causa, em avisar isso para as pessoas, né, porque as próprias pessoas, elas acham que agora são psicólogos e são médicos e são nutricionistas e tudo mais, então tem esse impacto de mercado também. Quando a gente leva para a questão das empresas, o impacto de mercado, ele é relacionado ao custo de correção, né, então é muito comum a gente ver no mercado uma empresa incentivar uma prática que notavelmente, que é muito claro que não vai gerar benefícios no longo prazo, como isso que eu falei, né, a invasão de territórios, a corrosão das relações de trabalho, a empresa incentiva isso, gasta com isso e depois tem que gastar 10 vezes, 100 vezes mais para corrigir esse tamanho dessa cagada que ela fez. Então, é comum que isso aconteça, né, nas empresas, acredito que isso ainda vai acontecer, né, visto que muitas empresas estão estimulando essa competição e vendo isso com bons olhos, mas é sempre importante a gente saber que para construir empresas sólidas e com culturas sólidas é necessário estabelecer esses territórios. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, eu quero saber a tua opinião ou a sua experiência, compartilhe o que você quiser compartilhar comigo aqui e claro, considere se inscrever aqui no canal que em breve eu trago mais um vídeo para a gente ampliar esse debate.